Olá, gente. É uma alegria poder estar participando com vocês do grupo, o grupo pequeno, Marcelo, Jacó, e nesses 30 dias que a gente está caminhando com apenas um mês para viver. Espero que vocês já estejam começando a se entrosar, espero que você já esteja acompanhando um pouco o que está acontecendo nesse período, espero que você esteja lendo o livro. Esse livro ele é muito precioso, ele vai dar todo o conteúdo para você caminhar em todos os temas que a gente está tratando. E hoje, especialmente, eu queria começar o nosso primeiro tema. Depois dessa introdução, depois da mensagem que vocês escutaram com o pastor Jeremias na semana passada, eu quero mergulhar um pouquinho nessa ideia de viver apaixonadamente. Esse tema ele abre a questão dos 30 dias para viver, do um mês para viver, porque quando a gente pensa em ter só um mês de vida, a primeira coisa que vem na nossa mente é isso: olha, eu tenho que aproveitar isso de uma forma especial, eu tenho que aproveitar isso como eu nunca aproveitei antes. Bom, espero que isso fique só na teoria, claro, na vida de todos nós, mas a gente tem que começar a pensar um pouquinho como é que a nossa vida pode mudar para melhor sempre nesse período que a gente está passando juntos aqui. Então, uma das coisas que a gente sempre pensa é em questão de risco. A segurança na nossa vida é algo muito importante. E a gente tem uma tendência a trabalhar mais com segurança do que com risco. Você pode imaginar a sua vida como aquela viagem, bem assim, como quem está indo para o Triângulo Mineiro, com as estradas bem cheias de retas, ou talvez com uma montanha-russa, cheia de curvas, cheia de altos, cheia de baixos. A tendência nossa geralmente é optar pela segurança. Quais são as suas áreas onde você se sente mais seguro? Quais são as áreas onde você tem medo de assumir um certo risco? Quais são as áreas que você fica ali tentando segurar, falar, aqui eu não vou passar nenhum tipo de risco? Se a gente vive assim, geralmente, a gente começa a pensar assim, puxa vida, seria bom isso, seria bom aquilo, mas se isso acontecesse, ou senão a gente entra naquela ideia do quando. Quando acontecer na minha vida isso, eu vou fazer aquilo ali. Assim que eu vencer essa etapa, eu vou fazer aquilo outro. E a gente vive sempre no si, sempre no quando, sempre no talvez, algum dia. Essa síndrome do algum dia é terrível, é muito perigosa para quem quer viver apaixonadamente, para quem quer viver de uma forma intensa. Isso aconteceu com o exército de Israel, quando lá na narrativa de Davi e Golias, estava o exército de Israel todo de fora do exército inimigo, e todos com medo, aquele medo de se arriscar, porque Golias, um grande guerreiro, ele chamava o pessoal para batalha e todo mundo ficava ali recluso. Olha, eu não quero, não vou entrar, não vou me arriscar contra Golias, porque ele é forte demais, ele é grande demais. Até que chega um rapazote disposto a assumir o risco. E ele encara Golias, ele vence Golias, mas baseado numa coisa muito simples: fé em Deus. Quais são as áreas da sua vida onde exige fé? Quais são as áreas da sua vida que você precisa dar um passo além da segurança? Você quer crescer? Você quer viver apaixonadamente esses 30 dias? Você tem que se arriscar um pouco. Você vai ter que dar um passo além dessa segurança. Uma outra área que a gente sempre tem tensão nesse viver apaixonadamente está ligada à questão da administração do tempo. Todo mundo está ligado em 24 horas. Todo mundo está preso nessas 24 horas. Mas se você encarar isso como uma oportunidade, você não vai ver isso como uma prisão, mas como uma oportunidade de você gastar sua vida dia após dia. Não é uma questão de administração de tempo, senão todos teríamos esse mesmo problema. A questão maior é a administração da vida. O que é mais importante para você? O que é que você valoriza mais? Porque quando você valoriza, você gasta tempo com aquilo. O problema é que muitas vezes a gente se perde nessa ideia do tempo, do dia a dia, nas nossas tarefas, e a gente acaba desperdiçando muito do nosso tempo com tarefas que não são importantes. Tarefas completamente sem importância, mas que tomam muito do nosso tempo. Se a gente reparar bem, nós vamos ver que muito do que a gente tem de desfrute, às vezes a gente usa uma pequena parcela do nosso tempo, mas aquilo toma uma dimensão na nossa vida que leva a gente para frente. Se a gente conseguisse organizar melhor o nosso tempo, a gente poderia gastar não só uma pequena parcela, mas grande parcela do nosso tempo com coisas que realmente têm importância.
Faz uma lista das coisas que você faz no dia a dia. Pegue um papel e faça aí durante a semana uma lista de todas as coisas onde você gasta tempo. Você vai ter uma noção melhor do que é que você tem feito. Se você tem desperdiçado o seu tempo com coisas sem importância ou se você tem realmente investido. Nessa ideia de um mês de vida, aí isso fica mais forte ainda, porque eu só tenho 30 dias, eu só tenho um curto espaço de tempo para fazer tudo que eu gostaria. Se você realmente só tivesse 30 dias de vida, o que é que você mudaria na sua agenda? O que é que você faria de diferente nessa agenda sua para que isso realmente tomasse uma dimensão maior na sua vida? Mudar a agenda tem a ver com mudar a vida. Se isso fosse fácil, todo mundo já teria feito isso. Mas tem outra questão importante aí. Onde ou de onde eu tiro energia para a minha vida? De onde que vem a fonte da minha vida? Qual que é a fonte da minha vida? Essa é a ideia que Jesus quis mostrar lá no texto de João 15, dos versos de 1 até 15. O Evangelho segundo João 15, de 1 a 15. Jesus fala aqui, Ele é a videira, nós somos os ramos, o Pai é o agricultor. Toda videira, todo ramo que estiver conectado na videira, que é Jesus Cristo, ele vai conseguir fazer fluir vida através desse ramo e a sua vida vai produzir muitos frutos. Ele introduz a ideia do Pai como agricultor. Ele diz que todo ramo que dá fruto, ele limpa, ele poda para que dê mais fruto ainda. O Pai é aquele agricultor que muitas vezes sai podando a árvore, tirando aqueles ramos que não estão produzindo, para que a árvore possa produzir mais ainda. Nossa principal fonte de energia é Jesus Cristo. Se nós queremos viver apaixonadamente, nós devemos desconectar nossa vida de tudo que nos atrapalha e conectar nossa vida em Jesus. Recebendo as podas que vêm de Deus. Porque essa é a diferença. Quando a gente não entende que as dificuldades da vida são muitas vezes podas de Deus na nossa vida, preparando a gente para dar mais fruto ainda, a gente começa a se debater com as dificuldades da vida. Ah, isso não poderia acontecer. Ah, eu não queria que isso acontecesse na minha vida. Mas quando a gente entende que a gente está conectado em Jesus e busca de Jesus na nossa vida, a fonte da nossa vida, aí as dificuldades da vida a gente entende. Olha, Deus está trabalhando na minha vida. Deus está fazendo de mim uma pessoa melhor. E aí a vida se torna uma coisa mais positiva. A murmuração sai. Os problemas deixam de ser aqueles problemas enormes. E como Davi a gente encara os Golias da vida de uma forma mais positiva. Olha, em Jesus eu posso. Eu estou conectado em Cristo e eu posso romper com Ele. A gente não vive os apagões de energia, mas a gente vive conectado diariamente. Isso acontece através da oração. Isso acontece através da confissão. Quando eu entorno a minha vida, aquilo que não está bem na minha vida, diante de Deus, e através da confissão, da oração, eu consigo caminhar de uma forma firme. Cuidar de si mesmo é um outro passo para se viver apaixonadamente. Eu tenho que cuidar de mim. Jesus trabalhou um versículo tão claro no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, que ele diz o seguinte, olha, nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Aqui não é um desequilíbrio. Não é só amar o próximo e largando a minha vida de qualquer jeito. E também não é como muitos nós fazemos hoje em dia, amar só a mim mesmo, eu, deixar o próximo de lado. Há um equilíbrio. Mas para que esse equilíbrio aconteça, você tem que ter uma vida saudável. Você tem que cuidar de si mesmo. Talvez tenha passado na sua mente nessa ideia de 30 dias de vida, eu ia chutar o balde no cuidado com a saúde. Meu físico, eu não ia estar nem aí. Eu ia comer aquelas comidas que eu fico reservando de comer. Eu não ia fazer nada, mas olha, esses 30 dias podem virar 15 se você viver assim. Se você larga o seu físico de qualquer jeito. Pensando que nós estamos estudando esse tema para viver muito mais do que 30 dias, que tal começar hoje a cuidar do seu físico? Que tal começar hoje a cuidar